Olá, queridos internautas, queridos irmãos, recebam a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta é a sua irmã em Cristo, Elinete Tomás. Hoje eu venho trazer uma palavra para você com o tema A Serpente de Bronze no Deserto, uma figura de Cristo na cruz. Então eu já quero te convidar para você ficar até o fim aí conosco neste vídeo. Com certeza você terá a sua vida edificada no conhecimento da palavra de Deus. Você já pode compartilhar este link com alguém, enviar esta mensagem para que outras pessoas sejam também alcançadas pelo conhecimento da palavra de Deus. Neste momento, eu te convido a abrir a sua Bíblia em Números, no capítulo 21, e nós vamos meditar aqui um pouco no Antigo Testamento, vamos também lá no Novo Testamento, para nós entendermos o que realmente a palavra vai nos ensinar sobre esta serpente lá no deserto e também com Cristo no Novo Testamento. Então, a palavra vai dizer em Números, no capítulo 21, a partir do versículo 4, ela vai relatar sobre, logo após a morte de Arão, que Arão morreu, né, ali no Monte Or, quando eles caminhavam, peregrinavam pelo deserto, quando saíram do Egito para a terra que emana leite e mel, em Canaã. E após a morte de Arão, a palavra vai dizer que eles saíram do Monte Or e seguiram, né, pela terra de Edom e seguindo, né, rumo à terra de Canaã. E eles angustiaram muito por esta caminhada e o povo então falou contra Deus e falou contra Moisés. E eles diziam: porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então veja que este povo murmurou de forma terrível, a qual Deus ele não se agradou, pois o maná que Deus enviava do céu para sustentá-los, para que eles não morressem de fome no deserto, agora eles estavam dizendo que tinham fastio daquela providência de Deus. E a palavra vai dizer que no versículo 6, que então Deus, de uma forma, ele os castigou. O Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo e morreu muito deles. Então, aqui a gente pode observar que eles foram mordidos, né, por estas serpentes. E inicialmente eles sentiam ali uma pouca dor e em seguida eles sentiam um sofrimento intenso pelo veneno dessas serpentes, da qual Deus permitiu que picassem este povo por causa da sua murmuração. E assim a gente sabe que Deus ele não se agrada da murmuração. A murmuração faz a pessoa, o crente, retroagir. Aquele que fala que crê em Deus, mas murmura, pode ter certeza que a sua vida não vai bem, como nós vemos o que ocorre com a nação de Israel quando peregrinava pelo deserto. Então, quando este povo foi assolado por essas serpentes, o que eles fizeram? Foram até Moisés e pediu e reconheceu: olha, havemos pecados. Eles reconheceram que eles pecaram contra Deus. Eles falam a Moisés: porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Agora ore ao Senhor e tire de nós estas serpentes. E então a palavra de Deus vai dizer que Moisés, ele foi orar, ele foi falar com Deus, pois aquele povo, eles reconheceram seu erro, reconheceram que eles pecaram, murmuraram,
E quando Moisés ora a Deus, o Senhor vai ordenar a Moisés, no versículo 8, ora, faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo aquele que for mordido e olhar para ela. E Moisés fez então esta serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, quando olhava para a serpente de metal, este permanecia vivo. Então, aqui nós vamos observar que Deus ouviu a oração, ouviu o clamor de Moisés, e Deus então concedeu um grande livramento para o povo que peregrinava, para aqueles que murmuraram, mesmo tendo murmurado, reconhecer o seu pecado, e Deus foi misericordioso, enviando então livramento para eles. Pois através dessas picadas das serpentes, eles tinham uma morte física por causa do veneno daquelas serpentes, né? E quando foi levantada esta serpente no deserto e eles olhassem para ela, Deus poupava a vida de cada um deles. Então nós vemos que chegou para eles o livramento. Deus proporcionou o grande livramento para eles no deserto. E o que nós vamos ver é que, posteriormente, aquela serpente Neustã, ela ficou ali servindo como um ídolo, né, para eles. E a palavra de Deus vai dizer lá em 2 Reis, no capítulo 18, quando o rei Ezequias inicia o seu reinado em Judá. Então, a palavra vai dizer que ele foi um rei que agradou a Deus, pois ele era reto aos olhos do Senhor. E este rei, logo ele estabeleceu um culto ao Senhor, ele fez concerto com Israel, e no versículo 4 do capítulo 18, vai dizer da seguinte forma: este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deixou o povo, e deixou abaixo os bosques, e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Neustã, ou seja, um simples pedaço de bronze, né? Então é uma maneira desprezível aqui de dizer, mas eles estavam deixando de adorar o Deus Todo-Poderoso, que concedeu a eles um grande livramento, e estavam adorando essa serpente, um simples pedaço de bronze, olhando para ele, estava servindo de tropeço para Israel, porque não entenderam os propósitos de Deus naquele tempo, naquele momento, o que prefigurava Cristo, que daria um grande livramento aqui, não somente não da morte física, mas da morte espiritual, também para uma vida eterna. Então, infelizmente, tropeçaram por todos esses anos, cerca de quase 1000 anos, né? Mas veio um rei Ezequias destruindo a imagem que estava ali, fazendo eles tropeçarem. E agora eu quero falar com você lá em João, no capítulo 3, se você puder acompanhar aí conosco, 13, o versículo 14. Vamos ver aqui o que vai dizer. 3,14 diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Quem falou foi o próprio Senhor Jesus. Estas palavras é do próprio Senhor Jesus. Então, ele está fazendo menção aqui, logo numa conversa que ele tem com Nicodemos, né? Então, ele faz menção a serpente que foi levantada no deserto. É assim, importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus Cristo, ele mesmo está falando aqui que ele seria levantado, pendurado numa cruz,
para dar a salvação, para trazer o livramento, né, para muitos, para perdoar os pecados. Assim como os israelitas, inicialmente eles sentiam ali a pouca dor e em seguida um sofrimento terrível. Nós sabemos também que inicialmente o pecado inicialmente ele proporciona pouca dor, mas em seguida nós sabemos que ele traz grande sofrimento, consequências do pecado, elas são irreversíveis. E Jesus Cristo, ele fala que ele seria levantado na cruz. Jesus Cristo foi pendurado no madeiro, na cruz, para que realmente todo aquele que olhar para ele tenha o livramento do pecado e tenha a vida eterna. Nós sabemos que os israelitas, aquela morte física por causa do veneno das cobras, nós fomos livres através de Cristo, porque realmente Satanás, ele tenta nos parar espiritualmente, ele tenta fazer com que nós pecamos, mas Jesus Cristo, ele veio para nos salvar. Então, enquanto aquele povo de Israel olhava para a serpente e poupava a vida, né, de cada um deles, assim também quando nós olhamos para Cristo, então nós sabemos que ele se entregou naquela cruz para nos salvar, né? Para nos dar uma vida eterna. Ele veio para nos salvar da morte eterna, nos concedendo vida. Então, o que ocorre? Quando Israel, eles pecaram, né? Murmuraram e pecaram e reconheceram que eles pecaram, e então veio aquela praga das serpentes que eles picavam. Assim, nós vemos que Jesus Cristo, ele fez pecado por nós. O apóstolo Paulo, ele fala em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Jesus Cristo, ele se fez pecado por mim e por você. Ele se entregou naquela cruz, levando sobre ele todos os nossos pecados, o pecado de toda a humanidade, pois ele se entregou para que nós tivéssemos o grande livramento do pecado, da morte espiritual, e também alcançássemos essa vida eterna qual ele nos dá. Então, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que está aí ouvindo esta mensagem, que Deus fala com você, para que seus olhos devem estar postos em Cristo Jesus. Assim como aquela serpente com um propósito de Deus foi levantado para um grande livramento para o povo de Israel e posteriormente serviu de tropeço com uma imagem. E nós sabemos que hoje não é diferente. Quantas pessoas têm não olhado para Cristo, têm adorado imagens, têm colocado seus olhos em coisas que não têm glorificado ao Senhor. Não vale a pena deixar de glorificar o Deus Todo-Poderoso, o Criador, aquele que nos fez a sua imagem e semelhança, para adorar imagens que são feitas, talvez, pelas mãos de homens, ou independente, aquilo que talvez você coloca em primeiro lugar na sua vida. Deus fala contigo para que você coloque os seus olhos nele e creia que ele é poderoso para te salvar. Entrega a sua vida para Jesus e adore somente a ele. E saiba que ele é o socorro, ele é o Deus, ele é o único poderoso, salvador e soberano. É aquele que te ajuda em todos os momentos e te conduz a uma vida eterna, te conduz grandes livramentos, não só, né, do seu cotidiano, mas também ele te livra do pecado e ele te livra da morte eterna. Deus abençoe
a sua vida de forma grandiosa. Eu quero assim agradecer você, internauta, você inscrito no canal Tempo com Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você sempre estar conosco aqui no canal. Você que sempre deixa os seus comentários lá, estamos sempre interagindo com você. Você que tem compartilhado com outras pessoas, eu agradeço você, que o Senhor te recompense. Saiba que o canal Tempo com Deus, ele tem o propósito de abençoar vidas e de levar o conhecimento da palavra de Deus para o seu crescimento. Então, Deus abençoe a sua vida grandemente e eu agradeço pela sua companhia sempre aqui conosco. Hoje eu não fiz ao vivo devido às reformas que temos aqui ainda, então não deu e eu preferi gravar para não ter nenhum problema no momento da transmissão ao vivo. Deus abençoe e até então a próxima semana, permitindo o Senhor. Bom final de semana para todos vocês, na paz de Cristo, e receba o meu abraço fraternal.